Pessoal, estudo de funções com Wolfram Alpha é a proposta desse vídeo. O Wolfram Alpha é um mecanismo de conhecimento computacional desenvolvido pelo Wolfram Research. Ele é um serviço online que responde as perguntas diretamente, mediante o processamento da resposta extraída de bases de dados estruturados, em lugar de proporcionar uma lista de documentos ou páginas web que poderiam conter resposta, tal como fazem os mecanismos de busca. Os dados usados pelo Wolfram Alpha são previamente processados pela empresa Wolfram Research, o que pode limitar a quantidade de informações disponíveis e gerar questões com relação à confiança das respostas. O Wolfram Alpha é capaz de computar conhecimento nas mais diversas áreas. No nosso estudo aqui, nós vamos focar mais em matemática, conforme exemplificado na própria página do software. Temos matemática, estatística, finanças, geografia e nutrição como exemplos. As respostas fornecidas pelo mecanismo de conhecimento computacional são precisas e definidas pela capacidade de tal mecanismo compreender as perguntas que, até o momento, só podem ser feitas em inglês. No nosso estudo aqui, nós vamos colocar aqui as funções matemáticas como no Wolfram Alpha. Vamos analisar elas, analisar as funções no Wolfram Alpha. Já tenho ele aqui aberto, né? Já abri a página do Wolfram Alpha. Nós já temos aqui uma função do segundo grau. Vou repetir aqui o comando, ó. Y igual x ao quadrado mais 2x. Então, aqui rapidamente ele gera de forma computacional os nossos resultados. Primeiro, o input, no caso, é a chance de você verificar se sua equação, sua função, no caso do nosso estudo, está de acordo com o que digitamos. Ele identifica a figura geométrica, que é uma parábola. Permite que a gente tenha o gráfico numa escala aí curta de menos 2,5 até 0,5. E num zoom out, né, numa escala mais distante, que a gente possa ver, por exemplo, as extremidades da nossa parábola. Então aqui já vai de menos 13, não indicado aqui, até 11, logo depois aqui do 10. Bem, aqui tem outras formas de expressar aquela função do segundo grau, função quadrática, no caso aí fatorando x. O Wolfram Alpha já diz para a gente quais são as raízes, no caso aqui, menos 2 e 0. Nos mostra qual é o domínio da função, no caso, todos os números reais. E a imagem, ele chama de range, que no caso y vai pertencer aos reais e vai ser um valor maior ou igual a menos 1. A função estudo, ele já dá uma derivada, no caso aqui, uma derivada em relação a x, ele chama de derivada parcial, porque ele vai apresentar também a derivada em relação a y. Mas aqui seria a derivada em relação a x, basicamente. Então, ele apresenta aqui o resultado. Quem recorda aí das regras de derivação, sabe que aqui x ao quadrado passa a ser 2x, e a derivada de 2x é igual a 2. 2 vezes 1 aqui. A derivada parcial em relação a y, for analisar, a variável x aqui passa a ser uma constante e a derivada em relação a y é zero, porque a derivada de uma constante aqui e nesse segundo termo da expressão é igual a zero. São constantes, derivada constante é zero. Mostra também o Wolfram Alpha a questão da derivação implícita, que no caso aí coloca
a derivada de forma implícita é igual a 1 sobre 2 mais 2x. Seria um assunto mais voltado a cálculo 1 ou 2 em algumas instituições, a maioria é cálculo 1, estudo de derivadas. E aí no estudo de pontos máximos e mínimos, você tem aqui que essa função tem um ponto mínimo, não um ponto máximo. X ao quadrado mais 2x é a nossa função, ela tem um ponto mínimo, que no caso é menos 1, o valor de y para x igual a menos 1. Então aqui nós temos o valor do ponto mínimo. Então aqui foi uma rápida apresentação do Wolfram Alpha, né? A gente pode inclusive encontrar aqui exemplos quando a gente coloca aqui em browser. Ele tem aqui exemplos para matemática elementar, geometria, cálculo e análise, estatística, álgebra, a questão de gráficos e as equações diferenciais. Tem mais exemplos e outras aplicações aqui, que não é o caso do nosso estudo, em física, química, engenharia, ciências da terra, ciências computacionais, transportes, unidades e medição. E tem outras que estão ainda mais distantes, no nosso caso, do nosso vídeo, que estão ligadas à sociedade e cultura. Então é poderosa ferramenta. A gente pode utilizar ela para as aulas também e, é claro, para aprender bastante sobre funções. Obrigado.